Olá, galerinha de cowboy, tudo bom com vocês? Hoje, olha o meu cenário que maravilhoso, muito bom. Hoje eu vim falar sobre o meu maior medo. Muita gente deve estar pensando, Nossa, a Bruna venceu o medo de borboleta. não, esse não é o meu maior medo. Eu vim falar pra vocês hoje um pouquinho mais sobre a minha vida, dessa trajetória aí com Deus. Então, pra começar do começo, né? Desde que eu me entendo por gente, eu cuido de criança. Sempre eu e minha irmã ficávamos na classinha da igreja cuidando das crianças. Nós éramos as tias lá da criança, animava as criançadas toda. Só que depois da minha adolescência, eu nunca achei que eu deveria mudar alguma coisa, sabe? Tipo, eu estava satisfeita com o que eu estava fazendo. Eu achava que já estava fazendo tudo que eu podia fazer por Deus e estava ótimo. Começava a me entregar por oração que eu iria ser pastora, que eu iria cuidar de jovens, que eu iria ser pastora. E eu falei, nunca que eu vou ser pastora, eu só quero orar mesmo, entendeu? Nunca gostei de ser pastora porque eu tenho vergonha e eu tenho medo. Ser pastora é muito difícil. E eu falei, Não, essa vida não é pra mim. Essas pessoas todas que falaram pra mim, não era só uma pessoa, sempre falavam isso pra mim. Falaram, tava errado. Elas estão todas erradas. E fui no Radical. E aí no Impacto Radical, que eu vivo falando lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo pra você me seguir. Se você ainda não sabe o que é Impacto Radical, tem interesse em saber, vem comigo que eu vou te falar, me chama aqui que eu vou explicar tudinho pra vocês. É um evento maravilhoso, é um projeto maravilhoso no qual eu participo há 6 anos. Então, se você quer, fala comigo que eu vou estar direcionando você pra você ir, ok? Mas voltando, eu fui no Radical quando eu tinha 15 anos e aí eu entendi que o que eu fazia não era nem a metade do que Deus tinha pra minha vida e do que eu poderia fazer. E aí eu comecei a me interessar por isso, comecei a me interessar por ajudar pessoas, por fazer mais coisas na igreja e tudo mais. E foi quando que eu entrei pra faculdade. E aí na faculdade eu conheci o Movimento Flechas, que eu participo também. E eu vi aqueles jovens pregando, aqueles jovens fazendo um monte de coisa por aí afora, na rua e tudo mais. E aí eu me interessei por aquilo, eu falei, não, eu quero isso pra minha vida. Já falei isso aqui algumas vezes no canal. E aí eu comecei a me envolver com isso. E aí eu comecei a gostar dessa vida, comecei a gostar de falar da palavra para os outros. Foi aí que eu criei o canal no YouTube, tive essa coragem, que todo mundo falava para eu criar e eu nunca tinha coragem. Então eu tive coragem a partir desse momento. E entrei para o seminário de teologia e missões, que tem sido bênção na minha vida, que tem aberto a minha mente, que eu só tenho uma mente, aberto a minha mente para um monte de coisa e tem sido maravilhoso. E eu entrei no seminário para entender um pouco sobre isso, porque eu sou muito leiga. Eu lia a Bíblia, mas não buscava ter conhecimento, sabe? Eu não me aprofundava naquilo que eu estava lendo. E aí eu entendi que eu precisava de um aprofundamento a mais se eu quisesse algo mais sério, como ser pastora. Comecei a amar esse chamado de ser pastora, eu comecei a amar esse chamado que Deus me deu. E queria aprender um pouco mais sobre isso, queria viver mais um pouco mais sobre isso. E o seminário tem me ajudado muito. E aí, nesse ano novo, eu fiz um caderninho com algumas metas que eu queria realizar para esse ano de 2019, algumas coisas que eu queria colocar em prática. E uma delas foi pregar mais, falar mais da palavra de Deus, não só aqui no YouTube, mas em igrejas, em outras ocasiões, para que me chamassem. E aí foi que eu fui convidada, e agora em janeiro eu fui convidada para pregar numa igreja, na igreja do meu namorado. Não foi uma pregação. Eu levei uma palavra para os jovens, para as meninas especificamente, só foram meninas. E foi assim, muito gratificante para mim, foi um momento muito importante para minha vida, porque eu estava orando a Deus e logo fui atendida, sabe? Logo no início do ano, assim, eu já recebi esse convite e eu tenho certeza que foi resposta de Deus. Fiquei muito nervosa, pensando em desistir 599 vezes, mas não desisti. Eu persisti naquilo porque eu entendia que era uma oportunidade que Deus estava me dando e que se eu negasse, eu estaria negando algo que eu tinha orado, né? Então eu fui.
E nesse momento começou a entrar na minha mente uma coisa chamada autossabotagem. O que é autossabotagem? É algo que a psicologia explica que é uma coisa que vem para nos parar, que vem para nos desmotivar daquilo que é novo na nossa vida. Então, sempre que vem algo novo, essa autossabotagem é ativada na nossa mente e ela vem falando que a gente não vai conseguir, falando que isso é muita coisa pra gente, falando que a gente tem muitas mais responsabilidades, que a gente não deve se preocupar com isso. E quando na verdade não é isso, não é assim que tem que ser, sabe? Nós somos capazes porque Deus nos capacitou, Deus nos chamou e Ele tá com a gente. Então, sempre que você pensar em desistir, lembre que é a sua autossabotagem trabalhando na sua mente e, inclusive, também é o inimigo trabalhando na sua mente para te parar, para fazer com que você não faça a vontade de Deus. Mas que nesse ano de 2019 você venha entender que essa autossabotagem que você já viveu ou vai viver ou está vivendo, ela não mais domina você, mas sim a mente de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. Então, tudo aquilo que Deus preparou para você, você vai viver, vai se concretizar e que você seja muito feliz nesse propósito na sua vida com Deus, ok? Assim como eu venci o meu medo de levar a palavra em uma igreja que eu mal conhecia as pessoas e foi algo muito novo para mim, eu tenho certeza que Deus também vai te desafiar nesse ano de 2019, fazer com que você viva coisas novas na presença dele. Então, um beijo, até o próximo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que 2019 seja um ano diferente para nós.